Muito bem, pessoal, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos à nossa live diária. E hoje eu vou falar sobre instabilidade postural, tá? Dando continuidade ao tema de ontem que foi quedas. Vou fixar o tema aqui, instabilidade postural. Peço desculpas pelo barulho, estamos em obra. Estou no interior, também peço desculpa pela má qualidade da internet, mas não tem como fazer muita coisa aqui. Mas o importante é que vocês recebam esse conteúdo, né? E espero que pelo menos a voz esteja boa. Matheus, seja muito bem-vindo. Continuando na live, sobre a live de ontem, falando sobre quedas, o que eu queria trazer para vocês hoje? Hoje a live vai ser um pouco mais teórica, falar um pouco mais para profissionais, tá? Sei que sempre falo aqui para cuidadores, mas eu queria trazer um pouco de conhecimentos para a gente aprender um pouquinho mais sobre instabilidade postural no idoso, né? Quando a gente fala sobre manipulação, sobre mobilidade, na verdade, a gente pensa que o idoso ele tem que ter a capacidade, né, de deambular, né, ou seja, de se deslocar e manipular o meio que ele vive. Isso que a gente espera, né? Que o idoso ele não deixe de realizar as coisas que antes ele realizava. O que acontece? Quando a gente tem primeiro ponto, né, da questão da marcha, do deslocamento, a gente tem que pensar no idoso com a capacidade de sustentar o tronco e com a possibilidade, né, de ele fazer o movimento de deambulação, de andar, né, colocar um pé na frente do outro, ao mesmo tempo, né, ter a segurança do seu movimento, movimentar os membros superiores, né, que são os braços, e assim ele conseguir se transferir, ou seja, sair de um lugar e ir para outro lugar com segurança e sem medo. A partir do momento, né, que o idoso ele tem essa capacidade, ele não perdeu essa capacidade, a gente tem que pensar em outras possibilidades, como eu disse no tema de queda, né? Além dessa força, desse trofismo, né, muscular, com a sua força, né, e a capacidade de resistência, a gente também tem que pensar na capacidade aeróbica muscular, que eu falei, né, que a gente tem que pensar também em algumas doenças que podem comprometer, como problemas cardíacos, problemas respiratórios, né, anemia, que tende a levar o idoso a um quadro de cansaço, de dispneia, que não é normal da idade, tá, pessoal? A gente tem que tratar. Mas agora pensando nessa parte de instabilidade postural, ou seja, é tudo aquilo que acontece com o idoso, que faz com que predisponha a quedas, ou seja, ele tem um desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio faz com que ele, de alguma forma, tenha medo, tá? E não consiga realizar bem a sua capacidade de deslocamento, tá? Então, nessas duas partes, a gente tem a parte de motricidade e a parte de sensibilidade. Quando a gente pensa na parte de motricidade, a gente tem o tônus, tem a força, né? Tem a coordenação dos movimentos, tá? E aí, a gente tem que pensar que, às vezes, tem alguma alteração nessa parte de motricidade, que o idoso, ele tem alguns movimentos anormais, tá? Então, por exemplo, a gente falou muito aqui sobre tremor, né? Teve uma live que a gente falou sobre tremor. É um movimento anormal que não é comum da idade, não é normal da idade, tá? E esse tremor muitas vezes desfavorece com que esse indivíduo caminhe, tá? Então, pessoal, nessa parte de mobilidade, a gente pensa na parte de motricidade, mas também tem que pensar na parte de sensibilidade. O que é a parte da sensibilidade? A gente pensa na propriocepção. O que é a propriocepção? É a capacidade da pessoa, né, ter a percepção de si em relação ao meio. Por exemplo, não estou olhando, mas eu tenho certeza absoluta que eu estou sentada em uma cadeira, eu tenho a sensação que as minhas pernas estão fletidas, eu não estou com as pernas estendidas, eu não estou vendo, mas eu tenho essa sensação, né, que eu estou bem posicionada na cadeira, que as minhas pernas estão fletidas, tá? Eu estou com a minha coluna ereta e o meu braço esquerdo, ele tá apoiado na mesa, tá? Essa percepção que eu tenho através de vários sentidos, né, em relação ao meio que eu estou,
Isso que a gente fala da propriocepção, isso vem da parte da sensibilidade. Algumas doenças fazem com que o idoso perca isso, não só o idoso, né? Mas a gente está falando aqui para idosos, em relação aos idosos. Então, quando a pessoa, esse idoso, ele é afetado dessa parte da sensibilidade, ele não consegue identificar, por exemplo, distâncias, tá? Porque às vezes a gente vai andando e vê um objeto, ao invés de a gente pisar em cima do objeto, a gente pisa do lado, né? Então, assim, a gente tem, ou às vezes a gente vai levantar, a gente sabe que tem alguma coisa que pode, né, esbarrar e cair. Essa percepção que a gente tem do nosso corpo em relação ao meio, em relação ao ambiente que a gente está, isso chama propriocepção, tá? E isso pode se perder, tá? E isso pode, de alguma forma, né, ser acometido em algumas doenças que geram instabilidade postural, gera medo dos idosos de andar, medo de cair, medo de se machucar, tá? Então, pessoal, essa parte, né, da marcha, essa parte da instabilidade postural, essa parte das quedas, a grosso modo, como é que a gente vai identificar isso no idoso? Com duas perguntas simples. Primeira coisa, o idoso, ele tem uma dificuldade para caminhar que atrapalha as atividades dele no dia a dia, independente de qual for essa dificuldade. Ele tem dificuldade? Sim. Ok. E a segunda pergunta, teve 2 ou mais quedas no último ano? Sim. Essas duas perguntas, né, respondidas sim, isso já me abre uma possibilidade que eu preciso de avaliar melhor essa mobilidade do idoso. O que está acontecendo que está fazendo com que esse idoso, né, tenha essa dificuldade de caminhar e está fazendo com que ele caia. Tá? Essas duas perguntas são as chaves, tá? Para nós profissionais estarmos atentos e de alguma forma abre um leque, tá? Para a gente identificar, né, se aprofundar mais nesse quesito que é a mobilidade, que é um dos pontos, né, que é um dos sistemas funcionais mais importantes que a gente tem para ajudar com que esse idoso mantenha sua independência durante a velhice, tá bom? Então, como é que a gente aprofunda nessa avaliação? Primeira coisa, tá, pessoal? A gente tem que ver a qualidade do movimento que esse idoso faz durante ao levantar da cadeira, andar, fazer um movimento de rotação, ou seja, ele vai, eu vejo ele voltando, né, sento na cadeira. Eu tenho que avaliar não só a qualidade, mas também o tempo que ele gasta, porque às vezes ele até faz o movimento correto, mas ele demora muito. Então, será que realmente não tem nenhum problema motor, não tem nenhum problema específico, mas às vezes é algo psicológico, né, que ele anda com meio, né, com receio, com medo de cair? Então, pessoal, existem 2 avaliações simples que nós podemos fazer, tá? O primeiro é a avaliação, é o tempo de velocidade de marcha, tá? Esse é um dos primeiros testes que a gente faz. A gente mede 4 metros e nesses 4 metros a gente calcula o tempo que esse idoso demora para caminhar, para chegar até o final, tá? A orientação é que esse idoso caminhe, né, de forma habitual e a gente avalia. Se ele demorar mais que 5 segundos para ele chegar nesses 4 metros, provavelmente tem algum acometimento, que isso não é o normal, tá? O normal é menos que 5 segundos. E a outra coisa, né, a gente avaliar a qualidade dessa marcha, ou seja, o idoso andou, eu tenho que avaliar se um pé ultrapassa o outro, a altura que acontece esse passo, a dinâmica do movimento do pé, que a gente sabe que o pé, né, você pisa no calcâneo, depois a gente vai para a parte anterior e faz esse movimento aqui. Às vezes o idoso, ele caminha assim, principalmente pacientes com Parkinson, tá? Várias pessoas entraram, Psico, Gelli, F Gagil. Esse é o Minha, seja bem-vinda, estamos com saudades. Boa tarde, pessoal. A live hoje ela tá sendo um pouco específica, tá? Mas eu preciso passar essas informações porque tem alguns profissionais
Então, qualquer dúvida pode ir perguntando aqui, mas estou tentando ser mais simples possível, tá? Então, pessoal, quando a gente pensa nessa qualidade de movimento do idoso, isso é muito importante ser avaliado, a gente não pode negligenciar, tá? Porque às vezes a gente consegue tratar, às vezes consegue melhorar a qualidade de marcha, dar mais segurança para o idoso, tá? E às vezes, se a gente não consegue dar essa segurança, né, com uma reabilitação específica, que a gente sabe que melhora, mas demora um pouco, a gente pode utilizar de alguns instrumentos como a bengala, que eu vou falar, talvez seja na próxima aula sobre isso, tá bom? Então, pessoal, para aprofundar um pouco mais nessa parte, né, da instabilidade postural, a gente tem que pensar na parte neuronal, tá? Então, a gente tem três áreas que são extremamente importantes, que ajudam a regular, né, que ajudam a iniciar, a executar e a regular o movimento. Então, a gente tem o nível neurosensório motor superior e inferior, tá? Vou falar um pouquinho de neurologia aqui. Da parte da realização do movimento, a gente tem uma área do cérebro, da parte do córtex, que é a parte superior, a parte interna do cérebro, e a parte mais externa do cérebro. A gente tem o córtex primário, que tem uma área que chama área motora suplementar, tá? Nessa região é onde fica a parte de aprendizagem, tá? E às vezes algumas doenças acometem essa região, que é onde a pessoa realmente sabe, de alguma forma aprendeu e aquilo fica registrado, né? Como ela anda, tá? E de alguma forma, quando essa região fica afetada, essa pessoa desaprende a andar, tá? Grosso modo é isso. Então, para a gente realizar o movimento de andar, por exemplo, a gente tem essa estimulação dessa área motora suplementar, tem também da parte do córtex motor primário, que é onde executa o movimento, tá, pessoal? Por quê? Para a gente andar, a gente tem que saber a força necessária para realizar o movimento, que a gente pode dar um passo maior que a perna, senão a gente cai, né? A duração desse movimento, como que a gente vai realizar, até onde a gente vai. E isso, de forma inconsciente, o nosso cérebro faz essa autorregulação, tá? E além disso, a gente tem um estímulo da área premotora, que essa área faz com que a gente faça os ajustes do movimento em relação ao ambiente, tá? Que é como se a parte do córtex motor primário fosse executar e a área premotora, ela regulasse isso de acordo com o ambiente que a gente está, né? Por exemplo, eu estou num espaço, nesse momento apertado. Se eu levantar de forma muito rápida, cai tudo no chão, tá? Então, para eu levantar do ambiente que eu estou nesse momento, eu vou ter que fazer um pouco de malabarismo. Ter que levantar aqui, tirar isso. Então, isso tudo tem, só para explicar para vocês, pessoal, tem uma parte neuronal extremamente complexa para a gente realizar qualquer movimento. Por exemplo, eu vou pegar essa caneta. Então, o fato de eu querer pegar, né, eu pensar onde que está a caneta, de eu esticar os meus braços, né, fazer um movimento de pinça para pegar a caneta, né, e mostrar para vocês, é um movimento extremamente, uma ativação neuronal extremamente complexa, que é só para pegar uma caneta. Imagina vocês para realizar um movimento de andar, de caminhar. Então, são muitas áreas cerebrais que podem ser comprometidas, tá? Fora isso, a gente tem, que eu falei, a parte superior, que são a parte mais de coordenação, de execução do movimento. Mas a gente também tem a parte do nível sensório-motor inferior, que está relacionado mais com os sentidos. Então, são os olhos, né? Porque uma pessoa que não enxerga bem, ela vai ter dificuldade de caminhar, de realizar o movimento. A parte do labirinto, né? Que é a parte do equilíbrio, que ajuda muito no equilíbrio, que algumas pessoas podem ter, né, o quadro de vertigem, de tontura, por afecção dessa região.
e não consegue andar, tem realmente desequilíbrios. Tem essa parte da propriocepção que eu expliquei para vocês, né, que é você se fixar, você identificar onde você está em relação ao meio, né, que eu falei, eu estou sentada na cadeira, o meu pé está apoiado, as minhas pernas estão fletidas, tá? E além disso, a gente tem que pensar também no nosso sistema osteomuscular, porque não adianta nada, né, eu saber onde eu estou, mas eu também tenho uma musculatura fraca, né, eu tô com o osso quebrado, não consegui realizar o movimento. Então, pessoal, só para dizer para vocês, existe uma complexidade, uma beleza por trás, que é importante a gente valorizar, tá? Às vezes isso não é trazido dessa forma como eu estou trazendo para vocês, né? Porque realmente o que eu estou trazendo é bem a grosso modo. A gente sabe que existem muitas vias neuronais mais complexas para identificar, para realizar um simples movimento. Mas o que é o mais importante? A gente identificar. O idoso, ele tem uma dificuldade para caminhar e isso não é normal da idade, precisa de ser avaliado, tá? Teve queda, não é normal da idade. A queda não pode ser negligenciada, pessoal. Então, quem não viu a live de ontem, veja, por favor, que eu dei várias informações importantes, dei dicas importantes, tá? E o que eu falei, eu vou falar aqui de novo, tá? A queda não é negligência, não é negligência do cuidador, não é negligência do paciente, mas é uma condição de saúde que a gente precisa de observar, a gente precisa de cuidar para que não aconteça mais, porque cerca de 2/3 dos pacientes que caem uma vez tem chance de cair no próximo ano. E às vezes uma queda simples hoje pode ser uma queda até fatal na próxima vez, ok? Então, pessoal, acho que é isso. Sejam todos bem-vindos. Hoje a live foi uma live mais teórica. Eu queria trazer um pouco desse conhecimento para vocês, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem me notificar, podem mandar para mim, que eu vou tentar ajudá-los, tá bom? E que Deus nos abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.